Bem-vindos! Esse é o projeto Alfabetização Emocional e Valores para a Vida. Hoje, o módulo é Autorrealização, Sentido e Propósito. Esse projeto é um oferecimento da OCIP Zelar, Zilá Escandura, Lazer, Arte e Responsabilidade Social. Seja bem-vindo! Mas antes, uma breve recapitulação do nosso módulo anterior, meditação. Meditação pode acontecer de maneira formal e informal. É importante que se tenha a intenção de meditar. E por que isso? Para que a gente possa, com essa prática, conseguir os benefícios de neuroplasticidade, melhor desempenho neural e também melhor qualidade dos telômeros, as capas que revestem os nossos cromossomos, promovendo com isso longevidade e saúde física e mental. Mas para que a meditação aconteça, é preciso fazer dela um hábito, começando com um micro hábito, para que a gente possa de fato conseguir praticar. E a meditação é algo muito simples. É escolher um foco para sustentar nossa atenção por um pequeno período de tempo e toda vez que a nossa mente se distrair, a gente volta e retoma amorosamente a nossa atenção para aquele foco. O nosso foco aqui é basicamente prestar atenção à respiração, mas isso pode ser feito de muitas outras formas. Inclusive, a meditação informal, a prática da meditação informal, é ir escolhendo diariamente alguma coisa que se faça para fazer com atenção total enquanto a gente está realizando aquela tarefa. Por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, ou lavar a louça, lavar as mãos. Qualquer coisa que se faça pode servir de incentivo para a prática da meditação informal. Bom, para começar, autorrealização, sentido e propósito é um conhecimento transdisciplinar. Ele navega pelos domínios da filosofia, da neurociência, da psicologia positiva e também da economia. Porque desde que o mundo é mundo, a humanidade vem buscando explicações e maneiras de intervir na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de atuar sobre ele. Bom, definições. O que é, então, autorrealização? Autorrealização é uma expressão usada na psicologia, na filosofia e na espiritualidade ocidentais e nas religiões indianas. No entendimento ocidental, é a realização por si mesmo das possibilidades de caráter ou personalidade que nos são inatas. Mas a filosofia tinha uma perspectiva um pouco diferente, que é uma perspectiva válida até hoje e que serviu de base para muitos estudos e experimentos científicos. Aristóteles acreditava na eudaimonia, e segundo Aristóteles, todos os seres humanos nascem habitados por uma carga de conhecimentos e competências, a que ele dava o nome de daimon. E que para ser feliz, o indivíduo precisa viver uma vida virtuosa, exercendo plenamente as competências do seu daimon. Então, basicamente, eudaimonia é ser fiel ao seu interior. E aí a gente pode se perguntar, quem eu sou? O que eu trouxe para essa vida dentro de mim? O que eu tenho feito com isso? Como eu tenho expressado o meu próprio daimon? A chave para essas respostas pode estar em compreender a importância da autorrealização, do sentido e do propósito de vida para o nosso bem-estar. Alguns fundamentos para essa pesquisa se baseiam no trabalho de psicólogos humanistas, como Carl Rogers e Abraham Maslow. Eles identificaram que a autorrealização é uma tendência
inerente de as pessoas fazerem o máximo do seu potencial para se sentirem bem, para se sentirem autorrealizadas. E baseado nesses estudos, foi criada uma pirâmide das necessidades humanas, onde cada nível de necessidade atendido desencadeia a necessidade do nível seguinte. Assim, as necessidades fisiológicas seriam as mais básicas a serem atendidas, passando depois para as necessidades de segurança, as necessidades de afeto, de pertencimento, a necessidade de estima, de respeito, as necessidades de conhecimento, de entendimento e instrução, as necessidades estéticas, de apreciação da beleza e do equilíbrio, e por fim se atingiria a autorrealização. Posteriormente foi acrescido esse nível da transcendência. Vamos ver como é que isso foi feito. Então, basicamente, o que Abraham Maslow entende é que o que um ser humano pode ser, ele deve ser, para que ele se sinta autorrealizado. E que as capacidades, os conhecimentos e as habilidades, elas pressionam para serem usadas. Elas acabam se tornando também necessidades. Então, não é apenas divertido a uma pessoa usar os seus conhecimentos, as suas habilidades e as suas capacidades, mas é também necessário para o seu bem-estar e para o seu crescimento. E aí, para tornar o crescimento e a autorrealização possíveis, é necessário entender que isso funciona como os órgãos e sistemas, pressionando o tempo todo para se expressar e para serem exercitados. E que o seu uso, então, é satisfatório e promove bem-estar, e o seu desuso é irritante. E muitos anos após Maslow, os psicólogos humanistas, os psicólogos modernos, os atuais, acabaram validando os estudos e as pesquisas dos psicólogos humanistas, entre eles Scott Barry Kaufman, e ele propôs e testou cientificamente as hipóteses sobre autorrealização de Maslow e comprovou essas hipóteses. E esse estudo de Scott Barry resultou em 10 características que a pessoa pode cultivar para atingir a realização, a autorrealização e também ter como medi-las. E essas são as 10 características: apreciação contínua, aceitação, autenticidade, equinanimidade, propósito, percepção eficiente da realidade, humanitarismo, experiência de pico ou flow, boa intuição moral e espírito criativo. Esse estudo e essa tabela está disponível para consulta. Então, recapitulando, autorrealização, todos nascemos dotados por uma carga de capacidades e competências, um daimon, que precisa ser expresso. Capacidades e competências também são necessidades a serem satisfeitas. O seu uso é satisfatório e salutar. O seu desuso é irritante e frustrante. Passamos, então, para o tópico sentido. Viktor Frankl é o maior expoente dos estudos de sentido. Usou a sua própria vida como material de pesquisa para construir as suas hipóteses. E Dr. Viktor Frankl ficou mundialmente conhecido depois de escrever a sua experiência dramática em 4 campos de concentração nazista em seu best-seller internacional Em Busca de Sentido, que é esse livro aqui. Viktor Frankl aprofunda um pouco a ideia geral das hierarquias das necessidades de Maslow, afirmando que o preenchimento vertical dessas necessidades por si só não ajuda muito quando o que se procura encontrar é sentido, porque não se trata de ordenar as necessidades em maiores ou menores, e sim de identificar qual delas tem sentido e um objetivo por trás da sua realização.
Viktor Frankl criou a abordagem terapêutica conhecida como logoterapia, onde ele destaca que, sob circunstâncias extremas, mesmo quando as necessidades mais baixas não estão satisfeitas, uma necessidade mais elevada, como, por exemplo, o desejo de sentido, pode tornar-se a mais urgente de todas. Então, pensando na razão da nossa existência, quais sentidos você coloca nesse momento em situações da sua vida, no seu dia a dia? Sentidos para o trabalho, sentidos para a família, ou quais sentidos? Por definição, sentido é uma palavra de origem alemã. E ela está ligada a representações que fazemos sobre as coisas que acontecem. Então, sentido está baseado na capacidade da nossa mente para formar representações mentais sobre o mundo e desenvolver conexões entre essas representações e aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já conhece. Então, sentido é basicamente algo muito subjetivo e pessoal. E Viktor Frankl ainda destaca que as adversidades são parte integrante da nossa vida e elas devem ser dotadas de sentido para que a gente possa usufruir das adversidades, tanto quanto das coisas que são consideradas boas. E que viver é responder às perguntas da vida, significando de sua própria perspectiva as circunstâncias externas. E que a última liberdade humana, e que ninguém pode nos tirar, é escolher qual atitude pessoal se assume diante de determinado conjunto de circunstâncias. Viktor Frankl construiu essa sua teoria em grande parte dentro dos campos de concentração nazista. Em agosto do ano de 1945, ele foi libertado pelas tropas norte-americanas do último campo de concentração e foi para Viena, quando descobre que seus familiares tinham perecido no campo de Auschwitz. E aí é acrescentada à pirâmide das necessidades a necessidade de transcendência, que muitas vezes pode se colocar antes até do atendimento de qualquer uma das outras necessidades mais básicas. A necessidade de ajudar os outros, a necessidade de se conectar com a espiritualidade e a necessidade de conhecer a essência do próprio ser. Então, a rigor, nunca importa o que ainda temos a esperar da vida, mas exclusivamente o que a vida espera de nós, porque viver significa arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas por ela a cada um de nós, pelo cumprimento da exigência daquele momento que a gente esteja vivendo. O teórico Michael Steger, ele fez um paralelo entre sentido da vida, que é algo absolutamente filosófico, e sentido na vida, como alguma coisa mais objetiva para a pesquisa psicológica. E ele coloca que o sentido na vida também é uma forma da gente atribuir significado a cada uma das coisas que nós vivemos cotidianamente. E que também sentido como autorrealização é algo absolutamente intrínseco, pessoal e intransferível. Mas que a pessoa que se deu conta dessa responsabilidade em relação à obra que por ela espera, ou perante o ente que a ama ou espera, essa pessoa jamais conseguirá jogar a sua vida fora. E os pesquisadores também descobriram que nós podemos criar sentido.
E essa possibilidade, eles sugerem que pode acontecer de 3 formas: atribuindo um valor criativo, criando um trabalho ou realizando uma tarefa que seja significativa, criando um valor experiencial, experimentando algo, apreciando a bondade, a verdade, a beleza, a cultura, a natureza, experimentando algo ou alguém nas suas qualidades únicas, amando. E também existe a possibilidade de criar sentido por valor atitudinal. Criar sentido de acordo com a atitude que tomamos diante do sofrimento inevitável. O que nós fazemos com aquilo que nos acontece, convertendo aquilo numa conquista humana, muitas vezes para nós e para mais pessoas. Porque quando não somos capazes de mudar uma situação externa, nós somos desafiados por ela a mudar a nós mesmos. E muitas vezes isso promove um grande crescimento. Então, segundo a pesquisadora brasileira Andréa Pérez, o trabalho pode ser inferido de inúmeros sentidos. E que se ele não gera autorrealização por si só, ele pode viabilizar outros projetos na nossa vida, criar relações, promover pertencimento, gerar propósito social. Ou seja, o trabalho pode colaborar para a realização de sentido em todos os outros segmentos da nossa vida, se ele não tiver sentido por si só. Mas como o trabalho pode ter sentido por si só, mesmo não sendo um chamado, mesmo não sendo aquele trabalho com que a gente sonhou durante toda a nossa vida? A gente pode, então, procurar se conectar não apenas com o trabalho em si, com aquilo que a gente realiza ou com a companhia, mas com o usuário final que vai ser beneficiado por aquele produto ou por aquele serviço que a gente desenvolve. E lembrar-se também constantemente do objetivo geral da organização a qual você pertence, para que você trabalhe com sentido. E pensar de que forma o seu trabalho ajuda a você mesmo e as pessoas a quem você ama a realizar os seus projetos de vida. Conclusão. Com base numa definição anterior, os pesquisadores definem que sentido na vida emerge de um conjunto de conexões, de redes de interpretações e de aspirações que fazemos sobre a vida. E eles tornam as nossas experiências compreensíveis, eles direcionam os nossos esforços para futuros desejados e eles fornecem uma sensação de que a nossa vida é importante e vale a pena, seja essa vida qual vida for. Recapitulação expressa. Sentido, então, são representações mentais que fazemos sobre o mundo. Eles não estão postos nas coisas que acontecem, mas como nós interpretamos aquelas coisas. Adversidades fazem parte da vida cotidiana de cada um de nós e devem ser dotadas de sentido. E que escolher a atitude pessoal que se assume diante de determinado conjunto de circunstâncias é a última liberdade humana. Passamos então para o tópico propósito. Propósito, intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar. E por falar em propósito, onde é que nós estamos? Onde você deseja chegar? Qual é o seu propósito nesse seu momento, nesse seu estágio da sua vida? O propósito de vida consiste nos objetivos centrais de motivação da nossa vida. São as razões pelas quais a gente se levanta da cama de manhã. O propósito, ele guia as nossas decisões, ele influencia os nossos comportamentos, ele molda as nossas metas, oferece um senso de direção e cria significado, como se fosse uma bússola apontando aonde a gente quer chegar. E o propósito é único para cada pessoa.
pessoal e intransferível. E ele vai mudando ao longo da nossa vida de acordo com as prioridades e com as flutuações da nossa própria experiência. Para algumas pessoas, o propósito pode estar ligado à vocação, ao trabalho, para outros pode estar ligado às responsabilidades para com a família, aos amigos. Algumas pessoas podem encontrar propósito nessas coisas misturadas e juntas. Outras pessoas buscam propósito e sentido através da espiritualidade ou das crenças religiosas. E não importa qual seja o seu propósito, porque talvez você tenha experimentado momentos em que se sentiu verdadeiramente conectado, como se estivesse realizando uma tarefa para a qual foi feito. Talvez quando estava organizando uma campanha, sendo voluntário, ou cuidando de um neto, ou realizando uma obra de arte, é provável que esse tenha sido um momento de estar em harmonia com o seu propósito, sentir bem-estar. Você também pode experimentar o flow. O flow é um estado mental de operação de ótimo desempenho, onde a gente está absolutamente imerso no que a gente está fazendo e onde as nossas capacidades, habilidades e competências estão absolutamente de acordo com os recursos e com as tarefas que a gente precisa realizar. Então, nessa situação, a gente se sente absolutamente bem, perde até a noção do tempo. E esse é um conceito desenvolvido e proposto pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Alguns achados científicos da pesquisa sobre propósito, né? Estudos em milhares de idosos descobriu que as pessoas com baixo senso de propósito de vida tinham até 2,4 vezes mais chances de ter doenças como Alzheimer do que aquelas com forte propósito de vida. Além disso, as pessoas com propósito foram menos propensas a desenvolver deficiências na vida diária e incapacidade de mobilidade. Aquele norte orienta o nosso percurso e nos faz ser fortes durante ele. Outros achados científicos. 2 estudos apontam que 90% dos alcoólatras e 100% dos viciados em drogas pensaram que suas vidas não tinham propósito. Então, eles buscavam conforto na alienação promovida pelo vício. Propósito e aposentadoria. Algumas histórias nos contam que os pesquisadores suspeitam que quando a gente identifica o nosso propósito de vida unicamente com o nosso trabalho, nós corremos o risco de, ao nos aposentarmos, perdermos o nosso propósito de vida e, juntamente com isso, a vontade de viver, sem perceber. Porque ao longo da vida, nós vamos nos identificando muitas vezes com a nossa tarefa, com o título que aquela tarefa nos proporciona e com o próprio fazer também, dando àquela ação o propósito da nossa vida. E esses 2 estudos sugerem que pode haver um risco muito grande em encontrar sentido e significado apenas na carreira. Parece importante reformular as grandes questões da vida e encontrar maneiras de continuar sendo útil, de continuar servindo, mesmo após a aposentadoria, para melhorar as chances de ter uma vida longa e saudável. Pesquisas também revelam que o propósito favorece o manejo da dor. Favorecem também os relacionamentos, porque, de uma maneira geral, pessoas com propósito tendem a se envolver mais com as suas famílias, os seus colegas, os seus vizinhos, desfrutando de relacionamentos mais satisfatórios como resultado disso. E também o propósito fornece uma possibilidade de construir
uma resiliência de longo prazo e pode levar a maior saúde cardiovascular, menos preocupação e maior felicidade e bem-estar ao longo do tempo. Então, de acordo também com as pesquisas de Fredrickson e Coley, ter propósito e significado aumenta também a nossa saúde a nível de sistema imunológico, fornecendo uma melhor resposta imunológica a nível celular e a nível geral do nosso sistema físico. Existem várias pesquisas e estudos, inclusive nesses livros que estão aqui relacionados, que foram utilizados para medir a escala de satisfação com a vida, a nossa autorrealização, o nosso sentido e o nosso propósito. Essa é uma das escalas, onde você pode conhecer um pouquinho mais sobre a sua satisfação com a vida, respondendo a essas 5 questões, onde 1 é discordo plenamente, 5 e 7 concordo plenamente, para você construir o seu score e verificar a sua escala de satisfação com a vida. Conferindo aqui os seus scores brutos e olhando nessa tabela do total dos scores para se aperceber nesse momento da sua vida como é que você se encontra em relação à escala de satisfação com a vida. Como viver com propósito? Como criar propósito? O job crafting é uma dessas formas. Em um estudo realizado em hospitais, os pesquisadores investigaram as ações proativas de desempenho de uma equipe de saúde em um hospital. E a pesquisa incluiu todos os trabalhadores em todos os níveis. E a equipe de limpeza demonstrou altos níveis de crafting cognitivo, porque eles percebiam que a sua tarefa como uma ação de saúde. O bom trabalho das equipes e o bem-estar dos pacientes dependiam do trabalho da equipe de limpeza. Isso agrega sentido? Isso agrega a propósito? Isso melhora o desempenho das equipes? Com certeza. Achados científicos e correlatos biológicos de se viver com propósito. Diminuição do cortisol salivar, aumento do HDL, o bom colesterol, que remove o LDL das artérias, diminuição da incidência de doenças cardiovasculares, redução da mortalidade precoce por qualquer causa e impacto positivo no prognóstico e no manejo de doenças. Então, esses achados são realmente preciosos para que a gente possa buscar viver com propósito e desfrutar de todos esses benefícios. Outra forma de praticar propósito, autoconhecimento e bem-estar é a contemplação. A contemplação é um jeito de buscar se conectar com as experiências e buscar respostas para as perguntas sobre quem a gente é, como a gente deve viver, a qual local a gente pertence. Práticas reflexivas como registro diário, meditação e gratidão também favorecem bastante a nossa clareza para que a gente possa se aperceber como a gente está vivendo, como a gente quer viver, o que a gente quer realizar, o que a gente precisa realizar. A gente se torna mais perceptivo, mais receptivo e mais aberto ao autoconhecimento. Então, essa é uma das possibilidades, se expressar de uma maneira honesta e clara num diário, analisando quais experiências que a gente observa na nossa vida que drenam a nossa energia, quais experiências favorecem a nossa energia, o nosso entusiasmo. E a gente pode finalizar esse diário listando 3 eventos simples que ocorreram durante aquele dia, que fizeram a gente se sentir bem, e escrever uma frase, por que aqueles eventos nos fizeram sentir bem.
A meditação também é uma ferramenta preciosa para que a gente possa ter clareza a respeito da construção do nosso propósito. E pensando nisso, nós vamos agora sugerir a prática de uma meditação guiada. Lembrando que meditação é uma potencialidade humana que todos temos em maior ou menor grau de desenvolvimento, que é essa capacidade de desenvolver o foco e a atenção. E que desenvolver o foco e a atenção é para todos e não é especialmente de ninguém, porque é uma habilidade que se desenvolve gradualmente com a prática. Vamos lá? Iniciando a nossa meditação, começando pela postura do nosso corpo. Sentados, pés no chão, sentindo o contato do corpo com a cadeira, olhos levemente fechados, ombros ligeiramente abertos para trás, aproveitando os benefícios da posição, na firme intenção de prestar atenção ao nosso próprio movimento respiratório. Sentindo os apoios como se fossem a raiz de uma árvore, fornecendo aqui a sustentação, a firmeza, a imobilidade e o relaxamento. O nosso corpo firme e estável se assemelha ao tronco dessa árvore, garantindo uma estabilidade intencional. E a nossa atenção se assemelha à copa dessa árvore, para cima, buscando ao céu, aberta e receptiva à clareza que a prática da meditação nos proporciona. Permanecendo assim, vamos percebendo o ar que entra, puxando ele profundamente, o ar que sai, o calor que provoca nas narinas, o movimento do diafragma. Vamos permanecendo nessa prática. Inspirando com atenção, percebendo os efeitos que o ar provoca no nosso corpo. Expirando. E cada vez que um pensamento levar a nossa atenção e a gente se aperceber disso, nós conseguimos retomar a nossa prática. Inspirando. Expirando. Inspirando e expirando.
Permaneça assim por mais alguns segundos. Então, recapitulação expressa. Nós descobrimos que propósito é aquilo que se busca alcançar, um norte. E ele pode mudar e ele muda ao longo da nossa vida em resposta às prioridades e flutuações da nossa própria experiência cotidiana. Propósito é preditor de saúde física e mental, qualidade de vida e longevidade, comprovado com vários experimentos científicos. Essas são as referências que serviram de base para esse módulo. Estão todas disponíveis. E eu sou Vânia Escandura, coordenadora pedagógica da OSCIP Zelar. É um prazer ter você com a gente. Muito obrigado e até o próximo módulo.